Salve a todos que nos escutam, que nos assistem. Eu sou o Lucas Caré, editor-chefe do Cointelegraph Brasil, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Carlos Gaioto, CEO da Tune Traders, que é uma empresa brasileira que trabalha na tokenização de royalties musicais. Gaioto, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lucas. Valeu por me receber aqui. Seja bem-vindo. Conta pra gente, Gaioto. Eu sei que você tem uma atuação não só no mercado cripto, né, mas uma ligação com o mercado musical mesmo. Conta pra gente como que nasceu essa ideia de criar uma empresa de tokenização ligada à música. Sim. Bem, desde 2004 eu tenho uma produtora que é a Zoe Filmes. E ali, por 2012, a gente começou a fazer o projeto Minidocs, né, que por causa da minha paixão por música, eu queria tentar usar isso que eu já fazia muito, de uma maneira muito fácil, vamos dizer assim, que era a produção audiovisual. Queria colocar em serviço da música, dos meus amigos musicistas, né? E foi quando eu também, além do Minidocs, fundei no mesmo ano uma plataforma de crowdfunding para na verdade, sistematizar a entrega do recibo de mecenato. Então a história começa bastante tempo atrás, a plataforma partiu, ela foi muito bem sucedida, mais de 300 projetos foram bem sucedidos, é uma taxa de sucesso de projetos de 87%, para você ter uma noção. Os projetos que entram no Catarse, que é o maior player, né, que tem crowdfunding hoje no Brasil, menos de 10% dos projetos que entram saem bem-sucedidos. E a gente, por um sistema de curadoria, a gente acabou tendo uma taxa de sucesso muito alta. E no meio do caminho começou a irromper o advento do streaming, e eu comecei a ver alguns problemas do crowdfunding, principalmente no Brasil, né, de falta de entrega de contrapartida, inclusive dos meus projetistas, né, dos meus produtores ali no Partiu. Foi quando eu decidi fazer a entrega das contrapartidas serem alguma coisa como os próprios royalties daquela obra, né, os dividendos daquela obra. Os meus sócios não queriam muito fazer isso, eu falei, bom, então tá bom, boa sorte para mim que eu tô saindo, boa sorte para vocês também, eu vou fundar a Tomb Traders. É, e aqui estamos tentando fazer isso. Acontece que, ao mesmo tempo, em 2017, começou-se a falar muito mais de blockchain, e eu comecei a tomar conhecimento dessa tecnologia. E eu falei, isso aqui é a transparência que eu sempre esperei para as receitas digitais de streaming, né? Então eu não vou perder tempo, eu já vou começar a pensar em tokenizar isso aqui nesses pequenos contratos. O NFT era uma palavra que não se falava ainda naquela época no Brasil, 2017 não se falava. Só foi se tornar popular mesmo no Brasil recentemente, né? 2 anos atrás. Mas de qualquer forma a gente já estava fazendo isso, né? Inclusive o primeiro projeto que a gente fez, por coincidência, foi do seu primo, que é o Paulo Uhum. Novaes, junto com a Zana Vitória, que é a música Travo, e ali a gente levantou um pequeno valor para produzir o videoclipe deles, da música Travo, que está no YouTube e tudo. E foi a primeira vez que a gente repartiu as receitas desses plays para pessoas que fomentaram essa obra, né? Isso ainda planilhado, né? Fazendo um MVP ali na unha, enquanto a gente construía a plataforma que hoje está no ar, né? E a grande novidade desses tempos recentes do blockchain, essa plataforma que está no ar. E como que, nesse primeiro momento, como que foi chegar nesses artistas? Como foi esse convencimento? Porque é uma coisa muito nova. Como você vai explicar a fungibilidade para um artista, por exemplo? Como foi isso? A gente ainda está tentando explicar e a gente vai explicar por um bom tempo, né? Da mesma forma que ninguém entendia como é que era a entrega do recibo de mecenato sistematizado, e como qualquer outra tecnologia que surja, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente tem um desafio muito grande do artista entender a tecnologia como uma aliada no primeiro momento, né? Sem que seja como foi o Spotify ou tem sido onde os artistas já entram
entram como reféns, né, de uma ferramenta que os domina. Aqui a gente tem que fazer esse trabalho de catequização muito forte, de explicar, olha, isso aqui no médio e longo prazo vai tornar tudo que você está fazendo mais valioso, né? E é um trabalho de formiguinha mesmo, né? A gente conta, como eu tenho credibilidade com os artistas por ter sempre tratado eles muito bem, seja no Minidocs, seja no Partiu, né? Cuidar de cada projeto, fazer com que eles acontecessem, né? Eles acabam me ouvindo com mais ouvidos, né? Mas a gente sabe que é um grande desafio e muitas vezes o cara compra a ideia. Eu tenho certeza que o Paulinho também comprou a ideia sem saber onde ele estava embarcando, mas comprou porque ele confiava em mim, né? E, e a gente quer cada vez mais entender que ensinar, mostrar que esse é o verdadeiro futuro possível para a música hoje, para o artista, né? A gente está falando de um mercado onde a gente mapeou 26 stakeholders nessa indústria de mais de 100 anos, que é a indústria da fonográfica, ou seja, são 25 caras recebendo em função da obra de um artista. Então, é quase que um manifesto que a gente quer fazer com o Toon Traders de take your power back. É isso que a gente quer. A gente quer que o artista volte a entender que ele detém o poder, ele detém a obra. Isso do Spotify pagar merreca para o artista, né, num universo onde 40 mil músicas são lançadas por dia no Spotify, né, tipo, muita música, é completamente fora de controle você pedir para o Spotify que preste contas regulares a você com clareza, né? E a gente ainda tem aí, pelo menos o que eu consegui mapear, eu parei de contar no número 500 as distribuidoras que existem como um dos stakeholders que estão fazendo a integração dessas músicas com players como Spotify. Então, é muita gente tomando dinheiro no meio do caminho, onde a gente precisa refundar esse sistema, e o blockchain é perfeito para desafios da indústria como esse. E falando agora em termos mais práticos, o artista que topa é, tokenizar uma obra ou um fonograma, o que que ele abre mão e por que ele deve se interessar por isso? E da perspectiva do investidor, por que que o investidor também investiria numa obra e o que que ele ganha com isso? Bom, para o artista, é aquilo que eu disse sobre rastreabilidade e transparência, né? Ali ele vai ter uma certeza dos plays, de como serão os plays, quantos plays foram executados e onde. Isso no médio e longo prazo. Com o advento porque eu estava desenvolvendo um projeto com a internet das coisas para a gente conseguir precisar o play ao invés do ECAD fazer isso, né? Mas agora com o metaverso tudo se torna muito mais possível de você executar um contrato no momento que aquela música é tocada. Isso vai mudar muita coisa, porque na minha visão o aluguel daquele token para que outra pessoa escute uma música que está no seu poder vai voltar a ter sentido. Então isso responde a sua pergunta do lado do artista, né? O artista vai ter esse poder de volta. Agora, do lado do fã, o investidor, vamos chamar assim, né? Mas eu gosto de chamar de fã, ou dos outros stakeholders que fazem parte daquele royalty, daquela cadeia de royalty, né? Porque às vezes são pessoas que fazem a capa do disco, ou pessoas que fazem arte gráfica para o vídeo do YouTube, enfim, esses caras precisam ser remunerados de acordo e percentualmente. Isso tudo vai estar on-chain, né? E aí, na figura do fã que fomentou aquela obra, vamos chamar assim, esse direito de fomentar uma obra de um artista que você gosta nunca teve no poder do povo, vamos chamar assim. Nunca foi um asset possível de investimento para o grande público, né? Eu estou dizendo que essa própria indústria, ela deixou reservada à própria indústria essa possibilidade de investimento. Então, agora a gente está tornando, que é um sonho que eu tive ali quando eu li Pai Rico, Pai Pobre em, sei lá, tipo, quando eu tinha 16 anos, né? Que era assim, cara,
existem 5 classes de ativo, e a dos royalties é a menos pulverizada. Por quê? E eu fui entender, depois de ler muito, que isso aqui é uma reserva de mercado de um monte de cowboy. Eu gosto de chamar isso por causa do livro Cowboys and Indies, que é maravilhoso, que conta essa história de canibalização, né, da própria indústria, ou ela se retroalimentando dela mesma, né? E eu acho que, à medida que você tem um público consumidor tão grande quanto da música, que é formado por fãs, gente que não participa da indústria, né? Você tem um potencial de transformar isso numa coisa muito maior. Quando, fazer um parênteses aqui, né? Quando o Bob Dylan vendeu no final de 2020 o catálogo dele por 200 ou 300 milhões de dólares, eu falei para o Magaldi assim, falei, puta, que cagada que ele fez, cara. Porque vale muito mais, porque isso aqui, se for vendido para o público dele, né, tem um potencial de virar bilhões e bilhões de dólares. De ter feito, recentemente, agora, um mês atrás, a Universal já disse que vai lançar o primeiro NFT dessas músicas, de uma dessas músicas do Bob Dylan, ou algumas delas, eu não lembro. Eu falei, ó, aí, demorou um ano para os caras ganharem, tipo, 1000 vezes mais do que o Bob Dylan fez, mas por um simples desconhecimento do que estava acontecendo, né? Esse movimento grande que eu sei que está acontecendo agora no mercado. Sim. Conversando também com pessoas ligadas à música, assim, sempre tem uma dúvida, assim, porque o NFT muitas vezes é ligado a colecionáveis, né? A esse mercado, por exemplo, ainda não está sendo muito explorado no caso da música. E além de outros, por exemplo, você falou da aproximação dos fãs, por exemplo, pensando aqui, por exemplo, os fan tokens da Sócios.com que dão direito à Uhum. experiência junto aos jogadores de futebol. Como que É. você vê esses outros casos de uso ainda inexplorados no mercado e se isso interessa vocês em Uhum. algum grau? Totalmente. A gente tem, justamente hoje, semana passada, 2 semanas atrás, a gente lançou a plataforma de tokenização. Agora, hoje, está saindo a nossa plataforma de NFT. Então, a gente vai ter essa possibilidade desse tipo de token, porque eu resumo da seguinte forma: o que você está comprando, seja NFT ou não, é um contrato, certo? Então, só que é uma forma de execução diferente desse contrato, né? Então, quando você cita essas experiências, elas param muito em pé quando você pega esses tokens mais famosos, né, como o do macaco, né, que você tem ali 10 mil tokens exclusivos, né, o Bored Ape, e cada um custa no mínimo 200 mil dólares, e a experiência que está linkada a ele é um yacht club que tem reservado a determinados compradores, né? Isso é muito inteligente e cria uma necessidade daquela personalidade fazer parte daquele clube, senão ela está aquela celebridade está excluída, digamos assim. Isso pode ser desenvolvido para a música da mesma forma, mas eu não estou preocupado com isso. A Toon Trader está mais preocupada com os problemas que os NFTs de hoje já estão gerando, porque eles não têm o mínimo lastro com o modelo já extremamente regulamentado, de 100 anos de regulamentação, dos royalties. Então, o que eu estou tentando fazer é linkar cada royalty a um token. E a partir do momento que isso é executado, seja onde for, isso acaba sendo creditado para aquele detentor daquele token. Então, aí facilita de você, em última instância, criar uma bolsa de valores do royalty, onde você possa, antes mesmo de lançar a música, listar aquilo no mercado como um potencial investimento, né? Então, é aí que a gente quer atuar mais, né? Não só na criação do NFT, mas sim no lastro que esse NFT tem com a realidade, né? Certo. E aí a última pergunta que eu queria te fazer é sobre o mercado brasileiro e global de royalties. Eu não sei se você já identificou concorrentes ou coisas do Uhum. tipo. Eu sei que tem a Audios, né, que talvez seja a plataforma mais famosa aí de blockchain na Sim. música, que foi comprada pela Binance. E como que Uhum. você vê esse mercado e se você acha que, assim, a médio e longo prazo
a tendência é essas distribuidoras e editoras também entrarem na blockchain e fazer tudo por aí. Totalmente. É nesse movimento que a gente está nesse exato momento é, de chegar junto mesmo nas editoras e nas associações e também nos selos, além dos artistas, para começar a tokenizar todo tipo de catálogo. Quanto mais on-chain você tiver, isso a gente já faz parte desde 2020 da iniciativa Open Music, né, que é da MIT com Berkeley, que quer transformar todo o metadado em blockchain, né? Isso já é uma coisa que a gente já vislumbrava, né? Da gente conseguir fazer com que não só as informações, mas todo tipo de execução esteja dentro da blockchain, para uma vez isso executado, você ter como controlar isso melhor. Eu não vejo outro caminho, sinceramente, com o metaverso sendo a coisa mais falada em qualquer evento hoje de tecnologia do mundo, e o metaverso dependente da blockchain, você não tem como fugir da tokenização dos ativos musicais. E o metaverso, desde que o Facebook virou Meta, né? Quase todas as médias e grandes empresas já começaram a desenvolver de alguma forma um projeto assim, né? Vocês pensam também em Exato. entrar no metaverso de alguma forma? Não, já tem tudo escrito, Luiz, Lucas, já está tudo escrito e a gente só está aguardando a gente lançar essa plataforma agora de hoje, né, de NFT, que a gente vai começar a falar em breve no mercado, para a gente já começar a desenvolver o nosso projeto de metaverso, que é bem plural. Vamos dizer assim, que a gente não quer o que o Zuckerberg quer, que é de deixar um negócio. Enfim, você cria descentralização para depois você centralizar só para si. Nunca foi o nosso intuito. A gente quer bolar um modelo de competition. E aí, a gente ser uma espécie de hub, onde o cara vai escutar a música através da gente, independente do tipo de metaverso que ele escolher, é aí que a gente quer estar, entendeu? Tá certo. Bom, conversei com o Carlos Gaioto, CEO da Tune Traders. Gaioto, obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade e deixar sempre as portas abertas aí para quando você quiser voltar aqui no Cointelegraph Brasil. Obrigado, eu digo mesmo. Para você que nos assistiu até agora, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e até a próxima.